Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Quero crer que estejam todos muito bem. Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico, um tema, na verdade, nós vamos estar falando aqui sobre um tema aqui muito relevante, que é pegue o caminho certo. Nós vamos estar falando aqui somente sobre 2 versículos de Mateus capítulo 7, que fala sobre a porta estreita e também sobre a porta larga, caminho estreito e caminho largo. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos estar aqui conversando um pouco mais. E você que está aqui nos assistindo pela primeira vez, não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, que para a gente isso é muito relevante mesmo, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 13 e o 14 diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Está dizendo aqui que muitos acessam essa porta larga. O 14 diz assim: Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que entram, que acessam essa porta. Então, você vai ver que uma tem uma fila maior e o outro tem uma fila menor. A fila maior é quando nós deixamos as coisas seguir. Nós não lutamos, queremos seguir a Jesus levando as nossas bagagens. Não se importamos muito em uma mudança, em receber de Cristo uma transformação. No momento que você decide entregar sua vida para Jesus, você precisa dar permissão para que Ele mude, né? Para que Ele mude a sua vida. Às vezes nós queremos que o Senhor haja por parte, né? Algumas coisas Ele pode mexer, outras não, umas coisas eu quero mudar, outras não. E a metanoia, que é o arrependimento ali, a metanoia é a mudança de direção. É literalmente eu estar indo para uma direção e mudar. Então eu vivia um tipo de vida e quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não quero mais esse tipo de vida. Eu aceito ter o Senhor, né, chamar Jesus de Senhor é se colocar no lugar de um servo. E o que é um servo? É aquele que acata a vontade do seu Senhor. Chamar Deus de Pai é se colocar na condição de filho, que obedece o Pai. Então o Pai sempre vai saber qual é o melhor caminho, qual é o correto a se fazer. Então, no momento que você entrega a sua vida para o Senhor, permita que Ele altere mesmo, que Ele mexa na sua vida, que Ele coloque as coisas no seu devido lugar e arranque aquilo que não deveria nunca estar ali. Então, dentro desse contexto, eu quero compartilhar com você algumas coisas muito, muito relevantes, muito interessantes. Eu estou fazendo uma mesclagem entre Mateus e o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, que também vai falar muito, muito sobre isso mesmo. Eu vou estar colocando aqui no decorrer do vídeo algumas informações, se você depois quiser acessar, quiser conhecer mais sobre os nossos materiais, que vão te ajudar, né, a descortinar algumas questões. Qual é a ideia de estarmos aqui na internet, do nosso projeto Reativando o Líder? É potencializar você líder, né? Então, um exemplo. Esse vídeo agora está ao vivo. Nós estamos gravando ao vivo. Então, algumas falhas que vai ter, nós não vamos conseguir cortar. Mas deixa eu tentar te explicar o que é o projeto Reativando o Líder. Muitas pessoas são consagradas, muitas pessoas, de alguma forma, exercem um trabalho dentro da igreja e são consagrados, são levados ao ministério e eles não sabem nem o que fazer. Tem um título, mas não sabe a função, o que fazer ali. Então eu tenho vários e-books falando sobre vários assuntos bíblicos, sobre dízimo, sobre oferta, sobre montar a sua primeira pregação passo a passo. São 2 e-books que eu coloquei lá na plataforma. Você paga um e ganha os 2. O livro de Apocalipse, o livro de Daniel, versículo por versículo. Então, qual é a nossa ideia? Potencializar você a desenvolver o seu chamado, o seu talento. Então, a questão dos nossos vídeos aqui é muito para isso, para te ajudar a você alavancar aí o seu ministério. Dentro dessa porta larga, como nós estamos falando em Mateus,
Eu acoplei aqui Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 ali ao versículo 21. Eu separei algumas palavras que ali é tido como obra da carne, que vai estar muito atrelado a quem acessa a porta larga. A porta larga é o que eu falei, são as bagagens, são as nossas mazelas, né, que nós não queremos que o Senhor troque, né, o Senhor retire aquilo. Tem um texto no livro de Ezequiel 47 que é um rio, né? 47 é um rio que sai do trono de Deus e passa por vários lugares. E ali diz que essa água, por onde essa água passa, o que está morto volta a viver. E o alcance dessa água é chegar no rio, no Mar Morto. E o Mar Morto, para quem estuda aí, sabe que é um rio extremamente salgado. Então ele não produz vida, ele não tem vida. Por ele não desaguar, a água que cai nele fica parada e automaticamente fica uma água salobra, fica salgada. E dizem que o nível do sal naquela água é muito grande. Então não tem alga, não tem peixe, não tem nada à sua volta. Mas diz que essa água de Deus, quando tocar nesse rio, o que está morto vai viver. E se tem uma coisa que está ali, que Deus vai mudar tudo, mas o charco, que é considerado ali o pecado, a lama, ela não vai ser mexida, ela vai ser excluída. Porém, tudo que está à volta e no rio vai ser transformado. O que eu entendo com isso? O Senhor, literalmente, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa caminhada, quem nós somos, mudar. Nós entendemos que quando Adão peca, Adão trouxe consigo o peso do pecado e com isso nós herdamos de Adão o pecado. A Bíblia diz que ali nós nos tornamos inimigos de Deus, né? Inimigos de Deus. E Jesus vem, cumpre a sua missão, paga o preço e nos resgata. Aí nós não somos mais inimigos de Deus. Quando confessamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Passamos por um processo de adoção, justificação, caminhamos em alcance da santificação. Além de ser adotados ali, nós começamos adotados, justificados e regenerados. É como se nós nascêssemos de novo, é como se nós não tivéssemos dívida e somos agora filho. Nós não somos nenhum bastardo, nós temos um pai. E com isso, você começa a lutar contra algumas naturezas. Você começa a lutar contra algumas vontades suas, alguns desejos que vai surgir ao longo do caminho. Deixando bem claro que todos nós somos pecadores. Todos nós. Nós nos arrependemos, né? Cometemos falhas e erros, nos arrependemos diante do Senhor todos os dias, todos os dias. Mas eu separei aqui algumas palavras que eu acredito que vai nos ajudar muito para essa jornada da porta larga, para quem está indo. Talvez identificar e falar, opa, eu preciso tratar de algumas coisas porque eu estou sendo conduzido para uma porta larga. E dentro do conceito aqui de obras da carne, o final do versículo da obra da carne diz, e esses que praticam tal coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Eles não acessarão o reino de Deus. E lá em Mateus diz que a porta larga está levando muitos para a perdição. E muitos são os que acessam essa porta. Muitos são os que estão indo nessa... E vai por vários motivos. São induzidos, são influenciados, enfim, tá? Mas cada um irá dar conta de si. Então essa é a importância de nós estarmos conversando sobre essa questão. O caminho largo é o caminho da depravação, é o caminho das obras literalmente da carne. Então eu separei aqui que dentro desses versículos algumas palavras. A primeira delas é imoralidade sexual, que é a prostituição. A obra da carne, ela vai te influenciar para essa área. E essa é uma das características de quem está acessando a porta larga.
Então, sim, vai haver influências, vai haver uma forma de romantizar a prostituição, induzindo, facilitando essa prática. E quem pratica, quem ama e pratica esses conceitos que nós vamos estar dando aqui, esses pontos, a Bíblia diz que está sendo direcionado para uma vida de perdição e automaticamente não herdarão o reino de Deus. Então o primeiro ponto que eu separei aqui é a imoralidade sexual. São pontos que estão muito em alta na nossa geração, no nosso tempo hoje. São pessoas que às vezes pegam textos bíblicos, né, e querem moldar o texto bíblico à sua forma de vida. E não é isso. A Bíblia, ela é bem clara, ela está ali e nós precisamos nos adaptar a ela. Nós precisamos renunciar, nós precisamos lutar contra nossas vontades, nossas naturezas, contra a influência em massa, quanto as lascívias, quantas coisas são preparadas para que você viva uma vida de pecado. E você precisa renunciar. Quantas questões são colocadas na nossa frente para que haja mentira, para que haja engano, traição, porque isso é o que está em alta. Só que não é porque muitas pessoas hoje praticam algo ruim que a Bíblia vai dizer, porque muita gente está praticando, agora ficou bom. Não, pecado vai ser pecado sempre. Sempre. Pecado vai ser pecado com muitas pessoas ou poucas pessoas praticando. Então, o primeiro ponto eu coloquei a imoralidade sexual, a prostituição. Segundo ponto, impureza. E o que quer dizer impureza aqui? Aqueles que maquinam mal, aqueles que trabalham maquinando o mal, fazer covardia, sabe? De alguma coisa armar uma cilada, de alguma forma fazer as pessoas não realizarem aquilo que elas têm no seu coração ou na sua... São os desanimadores. São aqueles que literalmente não conseguem lidar com o sucesso alheio. E isso, às vezes, a aparência dele é ótima. Às vezes é uma aparência de alguém que está apoiando, de alguém que está dando maior força, mas no seu interior, essa pessoa não quer ver o seu sucesso. E é claro que, falando de interior, você não vai conseguir captar isso, né? É o Espírito Santo que conhece cada um. Mas para a pessoa que se sente dessa forma, para a pessoa que enxerga as questões desse jeito, é um alerta. Acorda, né? Sai desse caminho aí, porque é um caminho que vai te levar para uma perdição, para um ponto ruim, negativo. Outro ponto interessante é a idolatria, né? Também entra aqui. O que é idolatria? É porque é muito vasto o conteúdo, muitas coisas que poderia se falar sobre idolatria, todas levando para uma única direção, mas existem vários, né, fatores que é considerada a idolatria. Mas eu vou direto ao ponto, já vou direto ao ponto. A idolatria é aquilo que é colocado no lugar de Deus. Aquilo que é colocado na sua vida no lugar que seria o lugar de Deus, o primeiro lugar. Vou dar um exemplo aqui bíblico, tá? Quando Deus chama Abraão e vai para uma jornada com Abraão, né, vão viver aí momentos extraordinários, Abraão ali com Deus, o sonho de Abraão sempre foi ter um filho. Abraão deixa bem claro com Deus que ele tem o desejo de ter um filho. Mulher estéril, ele já avançado de idade, então a possibilidade era zero, né? E tudo que ele queria, né? No entanto que ele vai ter Ismael com H, ele perguntou se seria o servo da casa dele que seria o herdeiro de tudo, e Deus falou, não, eu vou te dar, eu vou cumprir a promessa sobre a sua vida. Quando Deus ali dá o filho para Abraão, Abraão vai desfrutar do filho, né? Vai curtir o filho, eu acredito que aonde Abraão ia levava o seu filho, só que chega um momento que Deus pede o filho. E pensa comigo, era tudo que Abraão queria. Só que quando Deus pede o filho em sacrifício, não tem um texto Abraão questionando o pedido de Deus. Não tem. No momento que Deus pede o filho, ele está pronto a entregar o seu filho. Ele está pronto a entregar o filho para Deus. E quando ele vai entregar o filho, dentro do sacrifício que Deus pediu, o anjo aparece e fala, não precisa mais. Deus já viu onde está o seu coração. Então não é o filho que tirou o foco daquela pessoa de Deus, não é uma casa, não é um carro, não é um recurso, não é a política. Então,
todas as vezes que algo rouba a sua intimidade, a sua comunhão, né, com Deus, está usurpando ali na sua vida o lugar de Deus, isso entra como idolatria. Isso serve para pessoas, para coisas, para recursos, para lugares, enfim, tá bom? Esse é um dos pontos que a pessoa que pratica automaticamente vai ser conduzido para lugares de maior dificuldade. E aí a Bíblia diz que são portas largas, né? Mas porém, para ele vai ser assim, eu estou vivendo tranquilo, né? Não preciso mudar nada, não preciso renunciar a nada, eu posso viver do jeito que eu vivia lá do mundo, mesmo quando eu pego o texto ali de Moisés ali, quando ele vai encontrar a sarça pegando fogo ali, Deus fala, olha, tira a sandália, né? Não vem aqui desse jeito, tire a sandália dos seus pés, renuncia a isso que você tem aí para você desfrutar de coisas maravilhosas comigo. Outro ponto interessante é a discórdia, tá? Que também está lá em Obra da Carne. A discórdia está muito voltado para o fofoqueiro, sabe? Aquele que gosta de botar um contra o outro, aquele que gosta de ver uma discórdia no ambiente, porque se você pegar Atos capítulo 2, você vai ver que estavam todos unidos e reunidos. Ali havia uma unidade, havia uma comunhão, né? Havia uma unidade ali entre a igreja, havia um propósito, esperando algo. Então, o que estavam acontecendo durante 10 dias? Orando, pedindo a Deus que o Espírito Santo descesse sobre eles e revestisse eles. Então, eles estavam no mesmo lugar, em um só propósito, em conformidade com aquilo que Deus falou. Então, às vezes, não acontecem coisas na nossa casa, na nossa igreja, no ambiente que nós estamos, porque estamos no mesmo lugar, mas ninguém está em unidade, está cada um querendo uma coisa, cada um indo para um lugar. A gente não consegue trabalhar em prol de um corpo. Imagina se eu tenho sede, a minha mão direita quer ir pegar a água, mas a perna não quer ir até lá, até onde está o copo. Imagina se o meu braço esquerdo começa a lutar contra a minha mão direita, procurando uma ferramenta para amputar, para cortar, porque é isso que tem acontecido às vezes no nosso meio. Então, esse ponto é muito interessante porque para dar um despertar para aqueles que gostam de tumulto, para aquele fofoqueiro que fala assim, eu não aguento guardar as coisas. Tem coisas que não é para falar, tem coisas que é para você orar, tem coisas que é para você aconselhar, não é nem para dar opinião, é para aconselhar, orar a Deus e falar, eu vou falar sobre esse assunto, eu vou corrigir alguém, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê uma direção, para que eu possa falar aquilo que é condizente com a tua vontade. Então, cuidado, para que você não esteja utilizando, né, ali da obra da carne, está entrando para uma porta larga e perdendo ali a sua vida, perdendo ali o seu propósito, né? Porque a Bíblia é bem clara, os que praticam, o que amam e praticam isso aqui, não herdarão o reino de Deus, não herdarão. Outro também que eu coloquei, e esse é o penúltimo, é o egoísmo. Pessoas egoístas, só olha para si mesmo. Ela não tem nenhuma dificuldade de atrapalhar, de destruir a vida de alguém para que ela se dê bem na história. Ela não consegue ver alguém ali também podendo, de alguma forma, lucrar ou ter um resultado. Ela olha somente para ela. E se ela tiver que perder uma amizade, se ela tiver que destruir emocionalmente, se ela tiver que fazer um motim para ela alcançar aquele objetivo, ela vai ter. Muitas pessoas que são amigas e trabalham às vezes no mesmo lugar, quando tem uma oportunidade de um cargo melhor, que vai exigir talvez ela ferir um amigo, passar por cima de alguém, pisar sobre alguém por aquele cargo, muitos esquecem a amizade, esquecem os princípios e vai executar isso. Porque o foco dela nesse momento está somente nela, ela está olhando somente para ela. É aquela pessoa egoísta, que só quer o bem dela, só quer resultado para ela, só quer a conquista dela. Então, essa pessoa também, ela por deixar esse fruto da carne desenvolver nela, ela está acessando uma porta larga e provavelmente também não herdará. E para finalizar, é o invejoso, né? A inveja.
E a inveja aqui é mais ou menos assim, se eu não tenho, ele também não pode ter. Se eu não posso, essa pessoa também não pode. E se ela está ultrapassando o meu limite, eu preciso derrubar. Então, são coisas que literalmente são obra da carne, isso está arraigado em nós, né? Tá? Isso, se você não lapidar, não vigiar, isso começa a ter uma proporção muito grande mesmo, e você precisa lutar. E aí entra a parte da porta estreita. E a porta estreita, eu resumo ela de forma bem tranquila. Jesus diz assim, ó, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as vontades da carne. E olha que tem muito mais. Eu só dei esses pontos porque são os pontos que mais latentes da nossa atualidade. Mas Jesus diz assim, ó, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negue as suas vontades. É uma luta diária. É você lutando contra você o tempo todo. Não tem a ver com você lutando com pessoas. Para começar, a Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra principado, potestade. Então, esses principados e potestades estão lutando o tempo todo. Mas também tem a parte da sua carne. Tem a parte dos seus desejos, do que você entende como prazer, como vontade, que você precisa lutar, literalmente lutar contra essas vontades. E a Bíblia diz que esses que querem lutar contra as suas vontades são poucos. São poucos que entram por essa porta. Os que não querem lutar contra a sua vontade, deixa a vida me levar literalmente, né? Eu vou viver do jeito que eu tiver que viver mesmo e tá bom, e não precisa renunciar a nada. Jesus já pagou o preço, é só eu viver, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso viver da forma que eu entender que eu posso viver, não me preocupo em questão do meu relacionamento, fidelidade, honra, comprometimento, princípios, eu não preciso seguir isso. Esses estão acessando a porta larga. Mas aqueles que estão lutando contra a sua natureza, a sua vontade, entendendo que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender todos os dias e que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que eu perante Ele preciso diminuir sempre, que Ele venha crescer na minha vida, Ele é o foco e o objetivo da minha jornada, esses sim vão acessar a porta estreita. Não é fácil, como eu estou falando, não é fácil. A jornada é longa, a jornada é árdua, as vontades da carne, elas são muito fortes, mas você precisa resistir. Você é mais forte do que parece. Às vezes você está dizendo assim, mas é muito difícil, né, conseguir fazer tudo isso. Você é mais forte do que você pensa. Essa é uma pequena reflexão que eu quero deixar aqui para aqueles que pela manhã, pela madrugada, pelo dia assistirem, que Deus venha falar com você através dessa mensagem, que a poderosa mão do Senhor venha te alcançar a sua casa, a sua família. Eu peço a você, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui, se isso foi relevante para você, compartilhe, sabe, para que outras pessoas também estão sofrendo e possam ouvir da palavra de Deus. Mas deixa aqui o seu comentário, o que você entende sobre esse texto. Não tem problema ser diferente do que eu entendo, tudo bem, eu entendo que o Espírito Santo ele vai se revelar para mim de uma forma dentro do meu conhecimento, a revelação bíblica vai vir para mim de uma forma e para você pode ser de outra, e está tudo bem. Tá? O que eu quero que você entenda é que o Espírito de Deus possa atuar na tua vida, que você permita Ele agir na sua vida e na sua casa. E eu creio que Deus irá mudar a sua história. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.